Já está liberado, podem começar. Boa tarde a todos, bem-vindos à segunda live do curso de especialização em produção multiplataformas da UFSCar e do grupo de pesquisa Gêmeos. Boa tarde, os convidados, professor Afonso, Ariane e Maica. Eu acho que a gente pode ir apresentando um pouquinho, dando aquele tempo para o pessoal entrar, né? Então, essa live traz a segunda live que a gente faz. A primeira, que tratou sobre a plataformização da cultura, olhou esse tema do ponto de vista do cinema online, quais são os rumos do cinema nesse momento. E hoje a gente traz 3 convidados, 3 especialistas, para falar sobre o tema do ponto de vista das plataformas de streaming audiovisual. Então, nós convidamos a professora doutora Ariane, não vou arriscar falar o sobrenome dela, para não passar vexame em rede, né? A Ariane Diniz, pronto, né? Que é professora adjunta dos estudos de mídias da Universidade Federal, doutora e mestre em comunicação, com doutorado sanduíche pela Universidade McGill, é isso? McGill, né? Graduada em jornalismo pela UF de Pernambuco e pós-doutorado realizado na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, desculpa. Ela foi professora coordenadora adjunta de jornalismo da faixa, professora da Gama Filho e de comunicação também da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela desenvolve pesquisa sobre audiovisual e novas mídias, entretenimento, história das mídias e novas linguagens midiáticas. A professora Maica Castellano, ela é também jornalista, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E durante o mestrado e doutorado, pesquisou temas de consumo, como consumo cultural, gosto, cultura terapêutica e cultura de autoajuda. Atualmente, desenvolve pesquisas sobre produção de subjetividade e representação nas ficções seriadas. E o professor Afonso de Albuquerque, ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é mestre e doutor em Comunicação e Cultura pela mesma universidade. Ele é docente da Universidade Federal Fluminense desde 1992. Atualmente é professor titular do Departamento de Estudos Culturais e Mídia do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Ele é pesquisador do CNPq desde 98 e ele atua principalmente nas áreas de comunicação política, jornalismo e comunicação comparada. Então, antes de mais nada, a gente gostaria, nós, em nome do professor João Massarolo, agradecer a disponibilidade de vocês, principalmente, né, nessa vida online que a gente está, digital, a gente sabe que não é fácil organizar as agendas, então, muito obrigada por participar aí conosco. O pessoal que entrou agora, a mesa propôs a seguinte dinâmica: eles vão apresentar a proposta, cada um deles, e eles estão abrindo também as questões que vocês quiserem fazer para a mesa. Elas podem ser encaminhadas aqui pelo nosso chat. Nós estaremos olhando e, de repente, vamos fazer essa ponte para encaminhar alguma questão que, por acaso, né, um dos pesquisadores não tenha visto. E nós temos aí uma oportunidade única de discutir um tema que tornou-se o novo normal, como agora virou clichê, né? Então, esse universo das plataformas está posto e a gente acredita que essa tarde possa trazer uma contribuição muito legal, muito importante para as nossas pesquisas de modo geral. Então, bem-vindos, obrigada. Eu passo a palavra para a professora Ariane. Boa tarde a todos e todas. Né? Vou começar agradecendo imensamente ao João Massarolo, ao Dario e à Nayá pelo convite. Maica e Afonso são meus colegas de departamento, mas é a primeira vez que a gente se reúne dessa maneira para um evento, então é
esse convite também é importante para a gente socializar com os colegas e com pessoas que a gente admira e tem parcerias de uma maneira diferente. E a gente, como a Nayá falou, a gente propõe trazer algumas questões. A gente basicamente tem como objetivo pensar sobre o papel do streaming no contexto da plataformização da cultura no tempo presente, né? E de cara a gente vai fazer um bate-papo, mas sempre levando em conta, eu acho, né, Afonso e Maica, depois eu vou passar a palavra e, enfim, se vocês concordarem comigo, é uma questão, é um momento, a gente vive um momento do ponto de vista das tecnologias midiáticas extremamente singular, a gente já tem noção disso, mas é muito difícil, dado o contexto, a maneira como a gente tem vivido, ter noção, com um mínimo de segurança, eu acho, dos efeitos, das consequências, do papel das mídias no nosso cotidiano contemporâneo, né? Eu tenho feito algumas lives como um projeto individual, chamando alguns convidados, algumas convidadas para trabalhar, para pensar as várias mídias ou os vários produtos midiáticos no atual contexto, numa tentativa de entender a partir do que as outras pessoas estão pensando. E eu sempre começo pensando que é impressionante como, na história do homem, eu acho que a gente nunca teve uma narrativa que desse conta dos elementos que estão rodeando as mídias atualmente, né? Quem imaginou, alguém já assistiu algum filme, alguma série, leu algum livro, ou um quadro, algum tipo de reprodução midiática que pensasse num contexto de que um elemento acabasse trazendo certas práticas de forma tão rápida para o mundo inteiro? Assim, acho que parece, eu sempre tenho a impressão que a gente vive numa espécie de ficção científica que nunca foi contada. Quando a gente atravessa a rua e vê as pessoas usando máscara, né? Então, assim, os únicos momentos em que eu estou falando para pessoas sem nada na minha frente é quando eu estou utilizando uma plataforma audiovisual, né? Que é esse momento aqui que a gente está vivendo agora, né? De outra maneira, para tudo que a gente tem feito na vida, né, a gente não está utilizando nossa fala com liberdade, nossos rostos com liberdade, nós somos obrigados a usar determinados elementos que acabam modificando a maneira como a gente se comunica mesmo. Então, assim, é um desafio muito grande. Eu acho que a gente não vai conseguir ir muito além de uma especulação densa, sabe? Então, de cara, assim, eu já convido vocês a pensarem, né, o pessoal que se inscreveu e que está presente, a pensarem um pouco nessa live, eu acho, como um teste para a gente tentar entender melhor o que está acontecendo. Né? Eu vou passar a palavra para o Afonso, para a Maica, né? A minha proposta especial eu acho que vou trazer algumas questões em torno do público infantil, mas eu vou abrir a palavra para Afonso e para a Maica também se apresentarem, para a gente começar essa roda de conversa. Afonso, você quer começar? Seu áudio... Posso começar. Bom, eu, na verdade, o lugar de fala nessa live é o lugar de um não especialista. Né? Se tem algo que a gente aprende na área da comunicação, é que é uma área que ela se desenvolve tão rapidamente que a gente tem o desafio, né? Fazer pesquisa em comunicação é trocar a roda do carro andando. Há uma dificuldade, enfim, que é diferente de outras áreas. Né? A gente pode ter vários avanços da ciência física, mas os fenômenos físicos, teoricamente, permanecem estáveis. A maneira de olhar para eles muda de acordo com a ciência. No nosso caso, a natureza do fenômeno muda, eu acho, mais rapidamente do que a teoria é capaz de acompanhar. Né? Então, o meu lugar de fala aqui tem mais a ver com uma, digamos assim, condição geral de ter sido, enfim, criador do grupo fundador do curso de estudos de mídia, né? E como tal ter
sido obrigado a desenvolver uma perspectiva mais ampla, geral, do fenômeno midiático, ainda que, enfim, em algum momento, parte do que eu fiz tem a ver com produção de séries, audiovisual e etc. Mas nós estamos sendo atropelados o tempo todo, né, pela lógica das plataformas. Em algum momento, quando nós falávamos em plataformas de streaming, era imediato que nós estávamos nos referindo a Netflix. Hoje em dia, isso já não é mais verdade. Hoje em dia, nós temos já uma pluralidade de alternativas, né, que competem por esse mercado. E num contexto, que eu acho que também é parte do nosso contexto atual, que ele vai além do impacto... Tem alguns fatores convergindo para criar a nossa confusão atual. O mais banal é, digamos, o advento de novas tecnologias ou novas maneiras de usar tecnologias, né? Então, streaming, né? Uma nova maneira de pensar a televisão, né? Uma experiência televisiva configurada a partir de uma maneira completamente diferente daquela que, particularmente, pessoas antigas como eu, né? Televisão era televisão aberta, com o canal rotativo, né? Sinal de transmissão ruim, né? Enfim, isso tudo é parte da experiência da televisão, em confronto, por exemplo, com o cinema, e tudo mais. Programação limitada, poucos canais, relativamente repetitiva, né? Então, isso configurava, por exemplo, uma experiência de convergência de objetos de espectatorialidade. As pessoas viam basicamente as mesmas coisas. A audiência da TV aberta era muito grande, né? Eu me lembro que, se não me engano, o capítulo final de Rock Santeiro tem uma coisa na casa de 80, 90 pontos de audiência, uma coisa absurda desse tipo. Hoje nós estamos numa lógica diferente, em que a tecnologia permite uma fragmentação, né, do olhar e incita especializações temáticas, especializações de público, né, aquilo que, em parte, os algoritmos tentam dar conta. Por outro lado, nós temos outros tipos de mudança que eu acho que são muito importantes, que também fazem parte da cultura do streaming, que tem a ver com a mudança no cenário da política internacional, enfim, de quem define os destinos da mídia. Também, se nós fôssemos para 10 anos atrás, era muito claro que era Estados Unidos em primeiro lugar, Reino Unido em segundo lugar, e o resto brigando pelas fatias. Cada vez menos isso parece que será a verdade, né? Nós temos novos competidores, novos agentes, em alguns lugares, plataformas de streaming que já estão competindo por mercados locais e de alguma forma, competindo com esses que nos são mais naturais, além da própria pandemia, né, que muda a natureza da nossa interação social com o mundo e que nos transforma em criaturas audiovisuais, como nós estamos sendo exatamente neste momento agora, né? Todos nós temos o nosso momentinho de estrela de televisão, né, para públicos. Enfim, acho que essa nossa experiência é muito sintomática do tipo de mudança de relação com o audiovisual que a gente tem de maneira geral. Então, eu, como pesquisador do campo, eu sou muito menos um pesquisador do campo do que um generalista, o que significa dizer um não especialista, né? E eu, enfim, vou contribuir dentro dessa minha condição / limitação. Oi, gente. Boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. Prazer estar aqui com os meus colegas de departamento e de pós também, né? A Ari falou que nós somos colegas de departamento, mas nós nos encontramos em muitos espaços. Eu e a Ariane também temos o grupo de pesquisa, televisões, então a gente está sempre em diálogo, e essa questão do streaming é um dos temas que está sempre atravessando as nossas discussões, então tentar, acho que, propor uma conversa mesmo, né, de trazer algumas questões, e não só para, claro, Afonso e Ari, mas para quem está assistindo também, quem quiser mandar pergunta, fazer comentário, acho que é
que é muito bem-vindo. Quando eu vi o tema, né, quando eu recebi o convite, vi o tema para pensar streaming nesse momento, e aí, obviamente, pensando muito no contexto da pandemia, eu fiquei pensando muito numa frase que eu tenho escutado, que vem muito de outras áreas, não estou vendo muito aplicada à comunicação e nem à televisão especificamente, mas que é a ideia de pandemia como aceleradora de futuro, o que não necessariamente é uma coisa boa, né, mas é como algo que potencializa, funciona quase como um catalisador de transformações que já estavam em curso, mas que são aceleradas, né, que ganham um novo ritmo por conta da pandemia. E eu acho que se a gente vai pensar a televisão, né, especificamente o streaming, nesse contexto, acho que a gente pode começar daí, pensando em que medida algumas coisas que já estavam em curso ganharam uma velocidade diferente, né, tiveram que ser aceleradas por conta do contexto que a gente está vivendo. E aí talvez pensar em eu acho que os três eixos que foram particularmente afetados por esse momento, né? O eixo do consumo, é claro, as pessoas estão mais tempo em casa, estão tendo que adaptar, né, o consumo, o entretenimento delas ao ambiente doméstico, então é claro que a televisão vai ganhar, a televisão e as novas mídias, obviamente, mas esse conteúdo que a gente está vendo, né, esse, por exemplo, que a gente está produzindo nesse momento, que tem esse formato, né, do audiovisual, então isso ganha certamente uma importância muito grande, e os serviços de streaming se aproveitaram muito bem desse momento. Então a gente vê dados, né, que mostram o crescimento de assinatura na Netflix, um crescimento muito expressivo da Globoplay nesse período. Globoplay pulou de 4 para 6 milhões e meio de assinantes no primeiro semestre desse ano, né, que é um crescimento muito significativo. É claro que, né, como eu comecei falando, isso daí já era uma coisa que estava em curso. A gente não pode acreditar tudo isso à pandemia, mas ela certamente acelera isso no momento em que as pessoas estão em casa, estão sedentas por conteúdo, elas querem consumir coisas. Então tem esse ponto de vista do consumidor tendo que se adaptar a esse momento. Acho que se a gente for pensar também do ponto de vista da produção, uma coisa que até lá no grupo, no nosso grupo no Facebook, do grupo de pesquisa televisões, o pessoal estava comentando por esses dias, que é a necessidade dos produtores, né, do ponto de vista da produção, também se adaptarem, lógico que na medida do possível, a esse contexto, então começam a aparecer várias formas novas de fazer produtos para o streaming, todo mundo está se adaptando. Claro que a Globoplay aproveita de ter uma gama fixa de pessoas contratadas para a televisão aberta e também para os canais dela pagos e que estão ali à disposição para produzir esses conteúdos. Né? Você vê a série que o Adnet está fazendo de casa, a série que o Bruno Mazzeo está fazendo de casa, essas pessoas já têm um contrato com a Globo, então isso facilita muito a inserção delas também na Globoplay, no sentido de ficar propondo coisas novas, né? Que é um diferencial, certamente, da Globoplay, né? O fato dela ter essa ligação muito direta com o modelo mais tradicional de televisão, seja a televisão aberta, seja a televisão paga, mas mesmo a Netflix também se adaptando a isso, né? A Netflix, daí a área certamente pode falar muito melhor do que eu, mas na área de animação, que é uma área relativamente fácil de ser produzida num contexto como esse, né? Já existe um investimento da Netflix mandar os equipamentos para a casa das pessoas, para elas produzirem, mas a Ari pode falar um pouco mais sobre isso depois. Mas mesmo em outros formatos, eu vejo, por exemplo, uma série documental como A Máfia dos Tigres, que foi uma série que fez muito sucesso na Netflix nesse primeiro semestre. Eles estavam com esse produto sendo muito comentado nas redes sociais, é um documentário sobre zoológicos e criadores de mamíferos de grande porte nos Estados Unidos. É uma temática bem sui generis, mas é um documentário muito interessante, também porque é um pouco bizarro, mas fez de fato muito sucesso, e a Netflix estava com esse produto estourado nas redes sociais no momento em que a pandemia estava aí, e ela não podia fazer muitas coisas, então eles fizeram um último episódio entrevistando os participantes do documentário, meio que repercutindo esses grandes sucessos que o produto teve, cada um de sua casa, gravando entrevistas, convidaram uma pessoa que fez entrevistas nesse modelo que a gente está fazendo aqui. Então, assim, eles tiveram que se adaptar. E aí eu acho que um último ponto, né, para além dessas adaptações feitas pelo consumidor e também pelos produtores, e uma possibilidade de surgimento de novos formatos.
e talvez, assim, não exatamente novos, de como, nunca tinham feito nada nessa linha antes, mas ganha um grande incentivo nesse momento, pensando nessas séries que estão sendo produzidas, por exemplo, para o Instagram. Né? Já havia algumas coisas acontecendo, mas agora aparece com muita força esse tipo de coisa, porque essa limitação técnica, que em outros contextos pode ser considerada tosca, pode ser sinal de alguma coisa mal acabada, num momento como esse ganha um ar de criatividade. Olha o que a pessoa conseguiu fazer em casa, sozinha, apenas com o celular. Então, eu acho que a partir desses 3 pontos, a gente pode talvez propor uma conversa, e aí convido os meus colegas, quem tiver aí, para a gente continuar a partir daí. Como o Maica falou, né, dando continuidade talvez um pouco ao que ela trouxe, depois a gente pode partir. Eu vi que tem uma reflexão do Rafael Romão, que depois a gente pode abrir e pensar, né, uma questão bem importante, bem interessante, né? Eu realmente não concordo com esses 3 eixos, são eixos importantes, e é triste, mas inevitável a gente pensar que na prática audiovisual contemporânea vem ganhando espaço os trabalhos solitários, né? Os trabalhos individuais. E aí a animação, de certa maneira, de fato, ela entra como uma área bem importante, porque ela não precisa sofrer grandes adaptações no modo de fazer, né? Então, se você tem de um lado, por exemplo, séries e filmes que tiveram que interromper a produção por causa do que está acontecendo, ou tiveram que adaptar e transformar o seu formato, ou trabalhar de outra maneira, né? O campo da animação já é, historicamente, uma área que trabalha muito em home office, inclusive porque você tem, inclusive, experiências de o animador brasileiro que trabalha no desenho do Batman, da Warner, e aí ele desenha especificamente alguns episódios, algumas partes do desenho, aí envia pelo computador para a matriz estadunidense. Você já tinha ali, você já tem um modo de fazer que, de fato, não tem atores reais, né, na sua maioria. Então, assim, não existe você não precisa adaptar a parte técnica, né, a parte que aparece em frente às câmeras. Então, acho que se potencializa também. E eu acho que parte desse crescimento, se a gente for pegar especificamente esse gênero, esse formato, né, dependendo do campo teórico, né, eu acho que um grande fomentador do que está acontecendo agora, e que vem sendo pouco falado, e que está um pouco também no meu espectro de pesquisa, então eu convido também o pessoal a pensar um pouco, é o público infantil. Porque uma prática cotidiana que a gente percebe, eu acho que ao redor do mundo, onde de alguma maneira a quarentena se instituiu por algum tempo, né, ou ainda se institui, né, uma prática muito comum que a gente vem tendo é exatamente o que está acontecendo na minha casa neste momento, né? É o pai, né, o companheiro, a pessoa trabalhando de um lado, a mãe, outro companheiro, amigo, trabalhando de outro, e a criança meio aleatória, né? Se não tiver na escola, né, na aula online, questão que o Rafael Romão trouxe, provavelmente a criança estará assistindo um desenho, assistindo uma novelinha infantil, ou vendo um youtuber no YouTube, ou o que eu tenho chamado de vídeos estranhos, que são aqueles gêneros que eu acho que fazem parte desses novos formatos, Maica, que eu acho que assim, não existe ainda uma gramática que permita a gente compreender em plenitude. Eu chamo de vídeos estranhos, que são aqueles vídeos que não contam exatamente uma história, mas que trabalham, por exemplo, desvendando o pacote de brinquedo, abrindo os brinquedos, ou umas histórias que misturam super-heróis diferentes e trabalham cores, umas coisas bem difíceis, né? Que muitas crianças gostam. E eu acho que elas nem entendem muito bem porque gostam, mas a espectatorialidade infantil, ela é um pouco assim, ela é um pouco mais instintiva do que o dos adultos, né? A gente já desenvolve uma consciência que até nos limita, né? Tem certas coisas que não conheço direito, mas não vejo, né? A criança, ela é mais aberta a ver o que não conhece. Então, eu acho que pensar no público infantil agora e como o público infantil está lidando, né,
Eu moro em Niterói, e aqui em Niterói, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo com a quarentena, né, além de as crianças não estarem na escola, né, não está tendo aula, crianças até 12 anos estão proibidas de entrar em estabelecimento comercial. Então, eu não posso levar o meu filho ao supermercado ou para fazer compras em qualquer lugar. Então, assim, mais do que nunca, o que eu vou fazer com a criança? Né? Os parques fechados, né? A gente pode até andar na rua em determinados horários, se a gente for realmente fazer o que a prefeitura quer que a gente faça. Eu posso andar com ele na rua, mas eu não posso fazer muito além disso. Então, basicamente, né, se eu que tenho condições, né, de instituir uma certa rotina plural de práticas, eu ainda me vejo muito presa às plataformas de streaming para lidar com essa situação com ele, né? Ele tem 5 anos. Então, imagine o que está acontecendo, né? Fora do meu espaço e com crianças que têm menos acesso a coisas heterogêneas para fazer, por exemplo, né? E aí, eu acho que a gente tem que pensar no campo do streaming, como o YouTube, além da Netflix, né, como a Maika já colocou, como o YouTube tem sido, assim, uma plataforma muito importante nesse momento, tanto trazendo aspectos interessantes, quanto trazendo também alguns problemas, né, mas como ele tem sido não só, né, o que eu acho bem interessante no YouTube, em perspectiva com a Netflix, por exemplo, é que o YouTube, ele permite a publicação aleatória. Né? Então, basicamente, a gente pode publicar quase tudo que a gente quer, muito diferente das plataformas que trabalham conteúdos audiovisuais formais, digamos assim, né? Como a Netflix, como o Globoplay, HBO Go, etc. Mas ali, então, a gente percebe, né, que crianças publicando seus conteúdos, também às vezes meio aleatório, conteúdos diversos, e consumindo conteúdos que são publicados e que só existem ali. Então, ali existe um circuito de coisas, e eu tenho prestado muita atenção nesses últimos tempos, nessa dinâmica muito maluca, muito difícil de compreender do YouTube, em relação especificamente ao que o público infantil vem consumindo. Então, Felipe Neto da vida, os grandes youtubers, ou as crianças que são youtubers também, né, para citar um trabalho bem interessante da colega Renata Tomás, né, que trabalha youtubers mirins. Enfim, então eu acho que se a gente prestar atenção tanto na maneira como o público infantil vem lidando com essa situação, e no lugar do YouTube, a gente consegue pensar em algumas questões interessantes para complexificar, né, o cenário, para a gente tentar entender o papel do streaming audiovisual nesse momento que a gente está vivendo. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa, Nayá, que eventualmente eu poderia continuar falando, mas também vou abrir para, caso vocês queiram comentar alguma coisa, complementar. Ô, Ariane, eu acho que talvez fosse interessante, tem 2 questões aqui que podem ajudar a direcionar a conversa. Não sei se eu posso ler, ou a Maika e o Afonso querem falar antes. Posso ler? Olha, então a primeira, como você mesma falou, é do Rafael Romão. Ele fala assim, eu vou ler. Oi, pessoal, aqui é o Rafael Romão, licenciado em audiovisual e pós-graduando em audiovisual pela Universidade Federal Fluminense. Muitas vezes, quando falamos de streaming no mundo do audiovisual, fala-se especificamente do VOD. Pouco se fala de situações como exatamente essa aqui, espaços de educação que lidam com atividades remotas. Uma contribuição ampla, então, pode ser uma provocação para que os convidados possam comentar sobre como pensar o audiovisual de forma ampla e distendida no cotidiano. Uma questão bem aberta aí, né? Fiquem à vontade. Rafael, eu acho que a sua questão é bem interessante e eu queria trazer para discussão um aspecto que a gente nunca valorizou e agora a gente valoriza porque sente falta, né? A gente tem uma tendência a imaginar a nossa experiência muito, né, a partir de uma experiência intelectual que é construída em torno desse duplo paradigma do áudio e do visual, né?
E agora nós estamos banidos, nesse momento atual, em boa parte da nossa dimensão tátil, por exemplo. Né? Nosso mundo é um mundo no qual nós estamos proibidos de encostar nas pessoas, estamos proibidos de compartilhar espaços físicos com outras pessoas. Né? Portanto, nós temos uma experiência aqui. Eu tenho que tentar. Eu me lembro um pouco agora, nesse momento, né? Não sei quem assistiu essa série, Caprica, né? Que é uma continuação como é que é o nome? Battlestar Galactica. Mas, enfim, a origem dos Cylons são, enfim, pessoas que foram descorporificadas e transformadas em, enfim, criaturas puramente, nesse sentido, racionais e audiovisuais, né? Então, eu acho que, de alguma forma, ironicamente, talvez, o elemento que essa discussão, que essa nossa situação traga de maneira mais interessante, é justamente aquilo que não aparece nessa situação que nós estamos agora, o corpo. Né? Quando a gente participa de reuniões de departamento ou colegiado, elas são todas muito estranhas. Né? Aparece um monte de carinhas, de repente, algumas pessoas nunca aparecem como cara, aí em algum momento as pessoas desligam o vídeo, né? Ou porque vão almoçar, ou porque vão fazer qualquer coisa, porque nós estamos em casa, né? Nós não estamos... Então, assim, o corpo, ele cria uma série de situações que são cruciais do ponto de vista do nosso mecanismo de atenção, do nosso mecanismo de relevância. Né? A gente, quando está, por exemplo, em aula, a gente está corporalmente ali no espaço desenhado para aquela atividade, portanto, está 100% ali. Né? A Ariane contou que, enfim, tem marido e filho, né? E que, de alguma forma, competem pela atenção, animais domésticos, enfim, telefone que toca, né? Interfone, tudo isso traz um pouco esse elemento. Ou seja, o que eu acho que isso tem de importante? Eu acho que a gente se acostumou muito a pensar o audiovisual em termos de potencial, né? Toda aquela tradição de realidade expandida e tudo mais, mas de alguma forma a gente está vivendo um pouco, acho que todos nós temos essa sensação profundamente clara, nós temos uma realidade amputada, né? Nós estamos fazendo um remendo de uma realidade amputada na qual nós, enfim, fazemos o nosso melhor, mas isso está muito claro. Então, eu acho que se a gente for pensar, por exemplo, a imersão do audiovisual no cotidiano, suas formas de utilização na educação, né? A gente nunca teve uma situação tão interessante para explorar os limites disso, quando a gente sempre, eu acho, tendeu a fazer o contrário, né? Tratar como um potencial de, enfim, mais evoluído, mais sofisticado, mais avançado. Né? A gente está tendo um pouco o outro lado da moeda. Ariane e Maica querem comentar? Eu indo numa outra perspectiva, trazendo um outro elemento para pensar, né? Concordo que é interessante a gente pensar na realidade que a gente está vivendo como uma realidade amputada. É bem isso mesmo, é bem isso. Mas uma perspectiva interessante é que o que aconteceu mesmo, né, o que aconteceu mesmo no século XX até então, é que, de fato, a importância do corpo como um elemento intrínseco às trocas educacionais era muito imensa. E aí, com a popularização da cultura digital e o surgimento de novas práticas, o que aconteceu mesmo, né, não sei se Maica e Afonso concordam comigo, é que a gente, né, assim, os tradicionais, a gente desenvolveu uma dificuldade muito grande de aceitar que o EAD, por exemplo, né, o ensino à distância, que de alguma maneira a gente pudesse institucionalizar a cultura digital na prática educacional. Tanto que
o discurso hegemônico, né, dentro do campo do ensino, era que a EAD não era exatamente uma situação ideal, porque a presença do professor, da professora em sala de aula, o diálogo com os alunos era muito importante, etc, etc. E aí, um efeito colateral disso é que, de fato, a gente conversou muito pouco sobre a importância das plataformas no ensino, né? Claro que a gente tem discussões, mas elas não são discussões hegemônicas, né, a ponto de abarcarem todas as áreas das pessoas, do professor, dos professores das várias áreas, terem noção da complexidade e do papel dessas plataformas no campo do ensino. E aí o que a gente assiste agora é que quando se instituiu a quarentena ao redor do mundo, os professores e as professoras se viram muito loucos, malucos para desenvolver atividades rapidamente, num tempo recorde, sem terem tido, provavelmente, a reflexão ideal para isso. Não houve tempo. Na verdade, tempo teria havido se a gente tivesse olhado de uma maneira diferente. Isso eu faço meia-culpa, tá? Eu, particularmente, sempre tentei utilizar as plataformas midiáticas no ensino, sempre, desde que eu comecei na docência, tudo que eu achava interessante eu tentava usar de alguma maneira, mas nunca foi nada muito central, sempre foi uma coisa que complementava, porque eu entendia que o corpo e o diálogo presencial eram protagonistas. Mas só que agora, inclusive quando começou a quarentena, a gente teve discussões do departamento, né, na Universidade Federal Fluminense, na UF e outras universidades, logo de cara, os professores universitários se colocaram contrários a usar as plataformas como uma maneira protagonística de ensino. A gente era contra, não, vamos suspender as aulas, não existe EAD e pronto. Né? Só que agora a gente está vivendo num outro momento, coisas que a gente até conversou em reuniões de departamento, é que assim, poxa, a gente vai ter que começar a olhar de uma outra maneira. Existem políticas muito complicadas, né, desses usos, né, os usos todos das mídias são políticos, né, a gente sabe disso, mas a gente vai ter que olhar de outra maneira. E eu, particularmente, comecei a me interessar, por exemplo, pelas lives, numa tentativa de eu mesma desmistificar e tentar quebrar alguns problemas que eu tinha em relação ao uso das mídias, né? Então, assim, eu acho que existe, eu faço uma meia-culpa particular, sabe, Douglas? Eu acho que a gente fala muito do VOD, e como Afonso colocou, a gente fala muito das possibilidades e pouco das limitações, um pouco também porque talvez nos tenha faltado um momento histórico que gritasse a importância disso e os limites disso, porque, né, para finalizar, eventualmente, se Mike quiser colocar alguma coisa, né, um elemento que a gente está vivendo agora aqui em casa, né, para trazer o aspecto cotidiano, né, é que eu comentei, né, meu filho, coitado, está no Jardim 3 e tem 30 minutos de aula todos os dias, né, o que eu me sinto muito sortuda, tá, porque a gente só precisa daquela atenção naqueles 30 minutos, às vezes 40, às vezes 45, mas não mais do que isso. E mesmo assim eu percebo que 2 meses depois, 2, 3 meses depois, ninguém aguenta mais. Os alunos, as alunas estão exaustos de meia hora por dia. As crianças olham para aquele negócio, não tem muito interesse. Ontem teve uma aula maravilhosa mostrando a diferença entre forró e baião, para pegar o gancho do São João. O professor tocou triângulo no vídeo, trouxe Luiz Gonzaga, trouxe muitas músicas. Não tinha uma criança dançando, as crianças ficaram olhando, sabe? Teve uma que chorou. Então, assim, aí eu comento, cara, assim, as pessoas estão exaustas, e aí é o momento da gente pensar, por que será que as pessoas estão exaustas? Não é culpa da tecnologia, a gente sabe, né? De alguma maneira tem a ver com prática social. Então, é um pouco que a gente tem que pensar. E Maica deve ter muito isso, né? Porque ela tem em casa, além de ser professora, né, Maica? Ela tem um marido que é professor de escola e que está vivendo isso mais intensamente. Sim, e aí eu acho que entra, né, puxando esse gancho aí que a Ari deixou, uma discussão também interessante sobre os limites disso.
E aí eu até acho que a gente pode juntar isso, essa discussão que a gente está fazendo, com uma pergunta que já apareceu. Porque a grande parte dos entraves também, e mesmo da resistência que alguns professores no início tiveram e continuam tendo em relação ao EAD e essas práticas de ensino remoto, estão ligados ao fato de que existe uma discrepância muito grande de acesso à internet na população brasileira, né? Em outros lugares também, mas a gente focando aqui no Brasil, sim, existem outros países, sei lá, se pegar a Coreia do Sul, certamente lá o acesso à internet não vai ser um desafio tão grande quanto é aqui no Brasil. E aí, para pensar, né, a Ari falou, meu marido, de fato, ele dá aula para ensino médio em algumas escolas aqui do Rio de Janeiro, e basicamente o que as escolas fizeram foi adaptar o horário das aulas tradicionais para a aula à distância. Então, não são 30 minutos por dia que ele dá aula, ele passa 8 horas por dia dando aula online. Ele está completamente esgotado, e os alunos também. E, assim, isso sem entrar em assuntos mais complexos ainda, de, por exemplo, alunos que têm déficit de atenção, que têm algum outro tipo de transtorno de ligado à atenção ou autismo, e que lidam de maneiras muito diferentes com esse regime que a gente está vendo aqui, que é esse regime basicamente audiovisual, né? Então, e aí eu aproveito esse gancho, né, ligado a essas dificuldades de acesso e como é que a gente lida com isso no momento em que a gente precisa utilizar. Eu concordo com a Ari, a gente vai ter que se adaptar, assim, não tem como a universidade ficar parada do ponto de vista do ensino, ela não está parada em vários setores, né? A pesquisa segue firme e forte, a parte administrativa burocrática segue funcionando perfeitamente, mas, de fato, o ensino de graduação, especificamente, está suspenso. Então, a gente vai ter que pensar em formas de se adaptar a isso. Mas aí eu queria juntar, sem pular a pergunta do Lucas, depois a gente volta à pergunta do Lucas. Não sei, Nayara, eu posso só juntar aqui essa pergunta do Neilton? À vontade, pessoal. Eu acho que, então, deixa eu só então aproveitar, quem está mandando as questões, nós estamos vendo, tanto os convidados quanto nós do grupo, e na medida do possível a gente vai intercalando, mas vocês fiquem à vontade aí também, se passar alguma coisa eu chamo para vocês, tá bom? Tá bem. Porque eu acho que a pergunta dele tem um pouco a ver com isso que a gente está... Aqui a discussão a gente estava focando um pouco, pensando no audiovisual usado junto com o ensino, né, usado como estratégia de ensino, o que também não é algo novo, porque se a gente, sei lá, me lembro quando eu era criança, que tinha o Telecurso 2000, que passava de manhã na Globo, e que era, desde aquele momento, né, já se falava sobre esse tipo de coisa, sobre a necessidade de a gente pensar como é que a gente podia usar o audiovisual para trabalhar também junto com o ensino. Mas o Neilton pergunta aqui, né, que está falando que os filhos dele consomem muito, né, principalmente nesse momento de pandemia, coisas como plataformas como o YouTube, como a Netflix, e não assistem mais a canais de TV tradicional, convencionais, né, TV aberta, que eu imagino que ele esteja falando. Não só aberta, né, como porque a programação, de novo, a Ari pode falar melhor do que eu, mas a programação infantil meio que desapareceu da televisão aberta. Então, mesmo em relação à televisão paga, eu imagino que ele esteja falando que as crianças não assistem mais isso, se dedicam basicamente ao streaming. Ele pergunta, né, seria a mesma onda de migração do consumo de informação do impresso para as pequenas telas dos tablets e celular? E aí, de novo, eu acho que a gente tem que pensar em que público a gente está falando. Eu acho que certamente existe uma experiência de crianças de classe média que, se bobear, nunca ligaram a televisão para ver o que está passando em algum canal, seja pago ou na televisão aberta, e que entendem a televisão. Isso daí também não é uma coisa de agora. Tem um texto do Jason Mitchell que ele fala sobre aquele aparelhinho TiVo, que não chegou a pegar muito aqui no Brasil, que era um aparelho que gravava a programação da televisão aberta e paga, e deixava registrado lá no aparelho, e a pessoa podia assistir VCR, não chegou a se popularizar muito no Brasil, mas fez bastante sucesso nos Estados Unidos. E aí as pessoas podiam diretamente ligar esse aparelho e seria uma Netflix que não é em streaming, porque ela ficava registrada, gravada naquele aparelho. Mas, basicamente, a pessoa ligava e escolhia. Lá, a série passava quarta-feira à noite, ele assistia aquela série, ele deixava registrado no aparelho, ele assistia quando ele quisesse, embora ele tenha gravado de uma transmissão que tinha sido feita na televisão tradicional, né, em rádio de difusão, ou em satélite, em cabo, enfim. E aí o Jason Mitchell escreve sobre isso, a experiência das crianças, dos filhos dele, o texto, acho que, se não me engano, é do início dos anos 2000, na primeira década, e ele fala sobre como é que as crianças associavam televisão àquilo. Para elas, a televisão era ligar aquele aparelho e escolher ali o programa, o desenho animado, ou, enfim, o programa que elas queriam assistir. Então, isso daí já é um processo que tem um tempo. No entanto, a gente, de novo, está falando de um público muito específico.
gente está falando de um público de classe média que tem, por exemplo, acesso à banda larga. A banda larga ainda não é uma realidade de uma parte da população brasileira. Né? A internet pré-paga, né? A internet limitada, é o que a maior parte da população brasileira tem para acessar, por exemplo, redes sociais. E aí não é uma internet que não comporta assistir a uma série no Netflix ou a um vídeo muito extenso no YouTube, porque os dados são limitados. Então, acho que também é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, assim, certamente, Nilton, respondendo então a sua pergunta, esse processo ele existe, a televisão aberta vem perdendo audiência, a televisão paga. Só a Netflix, hoje em dia, ela já tem 15 milhões de assinantes no Brasil. E os serviços de TV por assinatura têm 17 milhões. Assim, é quase o mesmo número de pessoas que assinam a Netflix e a televisão paga. Só que a televisão paga, né, a TV por assinatura vem perdendo, vem numa tendência de perder assinantes, enquanto a Netflix cresce o número de assinantes. Sendo que esse número da Netflix a gente nunca tem um número preciso, porque é muito difícil acessar os dados. Então, a gente vai pegando sempre um dado um pouco desatualizado. E aí, se a gente for pensar que isso é um processo, de fato, no futuro, a gente vai imaginar que a Netflix, mas se a gente for somar com os outros serviços, né, a gente está vivendo um momento que é conhecido como da guerra do streaming, o streaming wars, que é basicamente um monte de serviço, a popularização gigantesca dos serviços de streaming, competindo entre si, apresentando cada um, tentando buscar algum tipo de diferencial em relação ao catálogo. Então, a tendência é que esses serviços cada vez mais superem em número e importância serviços como a televisão. Eu acho que a televisão paga tende até a perder mais do que a televisão aberta. A televisão aberta, pelas características que ela ainda tem uma força muito grande no Brasil. Também acho precipitado a gente ficar decretando sempre a morte da televisão paga, a televisão aberta, desculpa. Eu acho que nesse momento da pandemia, por exemplo, acho que ficou bem claro como ela ainda tem muita importância, né? Foi muito interessante ver no início da pandemia o horário do início do Jornal Nacional cronometrando o início dos panelaços que aconteceram em várias cidades do Brasil. Eles aconteciam exatamente no momento que o Jornal Nacional ia ao ar. O Jornal Nacional que perdeu credibilidade nos últimos anos, desde o golpe principalmente, mas que nesse momento, por uma questão de saúde pública, em que as pessoas estavam muito nervosas, né, e ansiosas com a questão do coronavírus, ele recuperou pessoas que são super críticas da Globo, repostando coisas que o William Bonner falava. Então, assim, a gente vê que não está completamente morta a televisão aberta. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de calma na hora de fazer esse tipo de análise. Bom, turma, vocês viram que está chegando um monte de pergunta, que bom, né? Nós ficamos devendo aí para o Lucas, que estava na ordem. Eu acho que a gente vai tentando seguir. Se vocês também, repito, vocês três virem alguma questão que esteja mesmo fora em outra pessoa, podem ficar à vontade também. Eu acho que eu vou ler a do Lucas, Afonso, pode falar, desculpa. Tá, não, eu acho que, como sugestão, eu acho que a pergunta do Lucas, ela soma um pouco com a pergunta da Melina. Né? Ambas são sobre sistemas de recomendação, então acho que de alguma forma a gente pode tentar, cada um com sua habilidade e foco, né, analítico, tentar responder as duas questões de alguma forma da mesma maneira. Eu, na verdade, assim, como pesquisador hoje, eu pesquiso várias coisas e mudo de temas de um tempo para o outro, e eu voltei a ser muito pesquisador de comunicação e política, né? E me interessa muito o papel que mídias, de maneira geral, têm do ponto de vista da configuração daquilo que se constitui a ideia do nosso normal político. Não estou falando desse novo normal que me dá aflição. Esse novo normal, essa expressão é muito afetiva. Mas, enfim. Então, eu acho que a pergunta do Lucas, mas que eu acho que também se aplica à pergunta da menina, tem uma frase, a internet me diz que é do Baudelaire, mas a internet diz várias coisas, então a gente toma um pouquinho de cuidado. Né? É uma frase que é um must dos filmes americanos. Tem um filme, Os Suspeitos, não sei se vocês já viram, The Usual Suspects, e a frase é: o maior truque do diabo é fazer acreditar que ele não existe. Eu acho que essa frase é muito interessante para dar conta de uma certa dimensão das plataformas de streaming, das plataformas de mídias sociais, de maneira geral, que é o fato de que nós nos acostumamos, como pesquisadores, a procurar conteúdo.
né? E nos esquecemos de investigar a estrutura que permite aquele conteúdo ser divulgado, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Mídias sociais. Se a gente pegar toda a produção sobre mídias sociais e política, tem uma produção gigantesca sobre 2013, o pós-2013, como uma nova democracia surgiu graças a 2013. São milhões de artigos sobre isso, né? Nunca ninguém parou para pensar que o espaço no qual as pessoas exercem sua militância política, ele é ordenado por um agente, que é um agente que tem suas prioridades e que são prioridades que podem ser prioridades econômicas, podem ser prioridades políticas, mas que eles ordenam a nossa fala, ordenam a nossa condição de espectatorialidade, né, a partir daí, né? Então, assim, o Lucas, ele falou dos algoritmos em relação a Netflix e Globoplay. É difícil mesmo ser Globoplay. Mas acho que o caso mais apelativo nesse sentido talvez seja o caso do YouTube, né? O YouTube te apresenta legiões de terraplanistas e afins, né? Enfim, através dos seus mecanismos de buscas, a partir do momento em que a mediação foi exercida via algoritmos, né? E, obviamente, algoritmos não são neutros. Por exemplo, tem um pesquisador que é o Tarcísio Silva, que discute a dimensão racista dos algoritmos. Os algoritmos, enfim, naturalizam elementos, enfim, da ordem social, né? Que são elementos carregados de sentido ideológico, né? E orientam a nossa expectativa sem que nós vejamos que eles estão fazendo isso, né? Então, esse é um aspecto. Ainda sobre esse aspecto, eu acho que existe um outro problema, que é o aspecto do, enfim, engajamento político das empresas que veiculam esse tipo de conteúdo. Elas são empresas sediadas nos Estados Unidos e que cada vez mais foram chamadas a exercer, principalmente depois do escândalo do Cambridge Analytica, as empresas de mídias sociais, as empresas do ramo da comunicação foram cobradas de exercer o seu papel de agentes políticos na defesa do status quo americano, basicamente é isso, ou estadunidense, para ficar mais... Então, isso também é uma dimensão importante, né? Quando a gente considera, por exemplo, os produtos audiovisuais escolhidos pela Netflix para o Brasil, a gente tem produtos com um impacto político gigantesco, né? O Mecanismo. O Mecanismo é uma narrativa ficcional que dialogava com um momento político concreto e produzia uma interpretação concreta, né, com base, enfim, num desejo de intervenção, né? E o caso do Vaza Jato e a queda do muro, do patamar, da neutralidade, etc., né? E a reação do Padilha a isso, o showrunner do Mecanismo, mostra muito como essas dinâmicas estão ligadas, né? Existe uma dimensão aí que é mais ou menos imperceptível, que diz respeito ao fato de que plataformas de streaming, elas reivindicam um certo lugar de plataformas globais, mas elas são situadas em determinados contextos, né? E dessa maneira elas reproduzem determinados pontos de vista. Todo discurso ele tem um auditório intencionado, né? Enfim, e o auditório global geralmente é o auditório americano, estadunidense ou europeu, universalizado. Eu não sei se vocês assistiram uma série que por sinal, é ótima, que é Marco Polo. Marco Polo tinha que ser Marco Blai Khan. Todos os personagens legais são os mongóis. Marco Polo é o pastel, só que ele é um pastel ocidental. Então, ele é um ângulo de... Não digo Marco Polo histórico, eu não o conheço, mas o Marco Polo da série é um personagem secundário que está ali olhando e
trazendo perspectiva ocidental, como se a perspectiva ocidental fosse a perspectiva global. Isso hoje está bem claro que não é, e cada vez menos será, né? Para o mundo. E aí, em relação, juntando essa pergunta com a da Melina, e a Maica falou uma coisa sobre o YouTube. Existe uma dimensão nessas empresas de streaming que é fundamental a ser, para a nossa discussão, que é a dimensão da caixa preta. Né? Essa dimensão da caixa preta ela é muito importante, e é muito importante entender de novo elas como esse diabo que conseguiu fazer com que sua existência fosse ignorada. Por quê? Porque, de alguma forma, aquilo que a nós, pesquisadores, se dá a ver sobre esses agentes é o que eles mostram. Né? Eu li recentemente um texto, era sobre plataformas de mídias sociais, cuja questão era justamente a seguinte: Facebook, Twitter e coisa e tal fizeram o seguinte: fecharam os API para pesquisa, o mecanismo pelo qual você consegue acesso aos dados, chamaram isso de API Calypse, né, porque agora não consegue mais os dados, e eles abrem editais, Facebook procura pesquisadores para estudar o Facebook. Isso é uma tragédia. Né? Você tem um limite da sua observação condicionada pelo interesse do observado. A Globo tentou fazer uma coisa assim com o Globo Universidade, mas você consegue baixar coisa da Globo, de qualquer forma, você pode gravar coisas da Globo. Né? As plataformas de mídias sociais criam essa questão. E aí, a lógica da nichificação do gosto, ela pode ser relacionada à escolha dos objetos para os produtos que vão ser visualizados, assistidos, etc., mas também é dinâmica de captura de dados para que sejam vendidos e apropriados por outras plataformas de comércio, etc., né, que também estão crescendo enormemente no seu poder de mercado hoje em dia. Assim, complementando essa fala super completa do Afonso, concordo integralmente, mas assim, só complementando com algumas questões interessantes e puxando um elemento que ele falou um pouco menos, né? Por um lado, pegando essa expressão interessante que a Melina trouxe da nichificação do gosto, isso é uma dinâmica das práticas midiáticas que a gente já vem assistindo nas últimas décadas e que ajuda, por exemplo, a explicar a queda da audiência televisiva que Maica estava narrando, né, que já era anterior ao que a gente está vivendo. Né, porque o que a gente assiste agora, vem assistindo, é uma pulverização de assistibilidade, de espectatorialidade. Né? Então, assim, citando um pouco aquele livro, né, da cauda longa, né, os hits cada vez mais serão mais raros, porque os repertórios estão cada vez mais heterogêneos, e isso desde as crianças não assistem mais as mesmas coisas. Né? Então, por um lado, isso já é uma dinâmica social anterior a esses contextos que a gente está vivendo, e por outro, de fato, potencializa, né, a maneira como essas empresas utilizam os algoritmos para potencializar essa nichificação, né, é algo que a gente precisa ficar muito atento, e é muito difícil enquanto pesquisador, justamente porque onde a gente vai conseguir os dados? Qual é a segurança desses dados? Se quem divulga esses dados no mundo contemporâneo são basicamente as empresas. Então, basicamente, a gente tem que confiar no que as empresas publicam, mas elas estão publicando em prol do que elas acreditam que é interessante para elas. E aí tem um elemento muito importante que eu acho que está conectado com as questões em torno do preconceito, né, do algoritmo hegemônico, que é a maneira como as estratégias que os algoritmos utilizam para ocultar determinados conteúdos, né? Quantos de nós já foram ao YouTube e tentam procurar loucamente qualquer uma coisa específica e simplesmente não encontram?
está perdido lá naquele YouTube. Por outro lado, recorrentemente aparecem conteúdos que você não pediu. Então, assim, que tipo de estratégia é utilizada? E Netflix, isso é extremamente forte. Eu consumo, por exemplo, tenho me interessado muito, sugiro, inclusive, que quem não conheça mais, né, tenho assistido muitos conteúdos do audiovisual indiano, produzidos na Índia. Não só em Bollywood, mas em outros lugares do país. E a minha Netflix sabe muito bem disso, porque eu canso de assistir, principalmente filmes, que é o que mais eles disponibilizam, mas também assisto séries, assisto alguns desenhos animados. E a Netflix, naqueles e-mails que a gente recebe, com indicação, né? Você vai assistir a Netflix hoje? A Netflix nunca me indica, eu disse nunca, ela nunca me indicou um filme indiano para assistir, como primeira opção. E ela vive me indicando Jane the Virgin, que é um seriado que eu comecei a assistir, não me interessei, não quero mais saber, né? Ela continua me indicando, e agora eu estou sabendo que Jane the Virgin está na nova temporada, eu não quero assistir isso. Nunca, né, assisti uns episódios, não quero mais assistir, e ela continua me indicando, né, Jane the Virgin para assistir, entre outros conteúdos. Né? Então, assim... Devia assistir, Ari, muito boa, Jane the Virgin. As pessoas todas... A Melina, que está aqui, já me disse que eu devia dar mais crédito para a série, né? Mas que eu não consegui passar de metade da primeira temporada. Mas, assim, quais são as estratégias de ocultamento, né, que está do lado do preconceito, né? Claro. Quais são as estratégias de ocultamento que os algoritmos utilizam? O que, a princípio, poderia até ser uma contradição. Porque, assim, por que é tão difícil encontrar determinados conteúdos? Né? A quem interessa, de que maneira, então também sim. Então a gente tem que pensar, cara, se esta lógica de ocultamento traz esses elementos, então que tipo de narrativa hegemônica esses algoritmos estão formando para a gente ter acesso, né? Claro que isso não é exclusivo das plataformas de streaming, né? As mídias, elas sempre, de alguma maneira, elas limitam suas narrativas, mas a diferença, um pouco na linha do que o Afonso trouxe, é que existe, de fato, né? A gente sabe disso, todo dia a gente vê esse discurso sendo reproduzido, uma falsa sensação de democracia midiática na maneira como se escolhe conteúdos, e eu sou livre, eu consigo encontrar ali o que eu quero. A gente aqui, nesse lugar fechado, a gente sabe que isso é um mito, mas é um mito que é extremamente reproduzido nos discursos lá fora, pelas pessoas que consomem, e isso traz problemas muito sérios, para os quais eu acho que a gente tem que cada vez estar mais atento e mais preparado para responder. Não sei se, Maica, você quer falar alguma coisa? Ou Afonso? Não, na verdade, eu acho que vocês já responderam muito bem sobre essa questão. Essa questão do algoritmo está muito ligada não só a toda essa discussão que vocês já fizeram, né, sobre nicho e como é que essas plataformas de fato funcionam, não para atingir o conjunto das pessoas, embora elas apostem em algumas coisas especificamente, como o que vão puxar, produtos que vão puxar assinante, né, você vê a atuação, por exemplo, da Netflix nas redes sociais, ela tem algumas produções dela, tem uma visibilidade, tem um tipo de promoção que outras não têm. E aí isso está ligado a estratégias que são puramente comerciais. Eles apostam em coisas que eles acham que vai ter, né, em um determinado lugar. A ampla divulgação que Stranger Things teve no Brasil está ligada a uma percepção da Netflix de pesquisa de algoritmo, de que o público brasileiro gosta desse tipo de produção, de ficção científica, com uma pegada de anos 80, o fato deles usarem, sei lá, Xuxa para fazer a propaganda. Eles têm essa percepção que é comercial, mas que também implica em questões políticas, né? O pouco destaque que a Netflix deu nos Estados Unidos e no resto do mundo também me parece, aqui no Brasil certamente, a série Dear White People, que foi uma série feita com todo um propósito de trazer visibilidade para a discussão, várias discussões, a discussão racial, mas com vários tipos de temas que são importantes dessa discussão, colorismo, machismo dentro das universidades, que também tem uma maioria de estudantes negros, várias discussões importantes que a série trouxe, e era uma série que era invisibilizada da maior parte da plataforma das pessoas. As pessoas falavam que entravam na Netflix e nunca aparecia como sugestão de série a ser vista.
Diferente do que a Netflix está fazendo, por exemplo, com a Ari, quando ela fala que toda vez que ela entra lá, está lá empurrando o Jane the Virgin para ela. Isso não acontecia com The White People. E é claro que isso daí vai além de questões comerciais, está ligado também a questões políticas. E é interessante como é que a Netflix, um tema que me interessa muito nesse debate sobre plataforma, é a construção, e aqui eu estou pensando especificamente na Netflix, porque é o meu objeto de estudo, como é que existe uma construção da imagem da empresa também, e como é que as pessoas compram um certo discurso da empresa em relação ao engajamento social, à luta por questões de pautas identitárias, muito facilmente, e, por exemplo, esquecem do envolvimento da Netflix na produção de uma série como Mecanismo, que o Afonso muito bem citou. Então, assim, é uma série que promove uma romantização de um golpe, é uma série que ajuda a criar, a fortalecer, na verdade, um imaginário que já tinha sido criado de demonização de alguns partidos, né, de demonização dos partidos de esquerda, especificamente do PT, e as mesmas pessoas que se dizem progressistas esquecem esse tipo de coisa para poder defender a Netflix como, de fato, uma empresa que é muito engajada, está muito preocupada em promover discursos socialmente válidos. E, assim, a questão não é que ela não faça isso, é que ela faz as duas coisas, e eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Como é que são estratégias para atender a públicos diferentes. O público do Mecanismo provavelmente não é o mesmo público de Queer Eye ou de RuPaul's Drag Race, que também está no catálogo da série. São públicos provavelmente diferentes, mas ela quer atingir esses dois públicos, né? Ela trabalha com a ideia de nicho para as produções, mas o serviço como um todo ele quer, obviamente, atingir o maior número de assinantes. Olha, muito bom. Tem uma pergunta aqui que eu acho que pode direcionar também alguns aspectos importantes para essa discussão. É da Ana Heloísa Pessotto. Ela fala assim, olha: olá, professores, gostaria de saber se vocês têm observado casos de inovação nesse processo de plataformização da cultura. Em que âmbitos da produção essa inovação tem se apresentado? Como vocês têm avaliado esses processos? Poderiam compartilhar alguns casos específicos dessas inovações? Eu posso só introduzir um pouco assim, a questão? Eu acho que quando a gente vê a questão de que quando a gente fala em plataforma, eu não sei se para todo mundo fica muito claro o que a gente está falando, né? O termo plataforma ele é usado para coisas tão diferentes que a gente às vezes perde um pouco o significado principal dele. Até recomendo para quem tem interesse nessa discussão. Há pouco tempo a Fronteiras, a revista Fronteiras, lançou uma edição toda dedicada à discussão sobre plataformização. A Contracampo também lançou, não foi, Ari? Um dossiê especial sobre esse tipo de discussão. Assim, é um tema que está aparecendo com muita força. A gente tem visto muitas pesquisas ligadas à ideia de plataformização pensada, né, como alguns aplicativos funcionam para interferir em modelos de negócio de coisas como Uber, e aí se fala da uberização do trabalho, da uberização das relações de trabalho, de coisas como iFood, e como é que é uma discussão muito cara a áreas da comunicação que tem uma interface grande com a economia política e com a economia. No caso da gente aqui, está pensando na plataformização da cultura, está pensando como é que essas plataformas elas agem no sentido de criar uma infraestrutura que organiza a nossa relação com essas dinâmicas que são próprias da cultura e que até um certo ponto não estavam intermediadas por esses novos agentes. O Afonso muito bem trouxe a discussão sobre Facebook, por exemplo. As redes sociais, elas também, os sites de rede social, eles também funcionam como plataformas, né? Eles também estão incluídos nessa discussão. O que a gente está pensando aqui é mais, né, até o tema da conversa, está ligado a quando isso entra no universo do audiovisual. Mas essa relação das plataformas com a cultura, ela é certamente mais antiga. Ela nasce da internet 2.0, ela está ligada a um momento em que as pessoas começaram a ter mais acesso à internet e foram se desenvolvendo práticas que estavam mediadas pelas plataformas. Então, assim, é difícil falar de inovação, né? Porque a verdade é que isso está o tempo inteiro se renovando. Eu fico imaginando uma pessoa que escreveu algum artigo para falar sobre, sei lá, os stories do Instagram há pouquíssimo tempo e perdeu o fenômeno do TikTok, e aquilo ali aconteceu, meio que atropelou, né, os artigos e as pesquisas,
o Afonso acho que usou a metáfora de trocar a roda do carro com o carro em movimento, alguma coisa assim, e a pesquisa em comunicação é desesperadora por isso, né? Porque as coisas que a gente escreve, você pega artigos que eu escrevi em 2015 sobre a Netflix, eles já estão em alguma medida datados, eles precisam ser atualizados. Isso não quer dizer que a gente não possa se dedicar a esse tipo de discussão e pensar a relação que a gente estabelece com esses fenômenos, com essas práticas, mas sempre tendo em vista que eles estão fadados a, em pouco tempo, precisarem ser repensados, né, e atualizados. Então, assim, falar de inovação é falar de uma discussão que é perene na nossa relação com essas plataformas, né? Não só porque elas vão, às vezes, morrendo e outras surgem no lugar para dar conta daquele espaço, como já aconteceu com o grande caso do Orkut. Eu lembro quando o Orkut surgiu, a quantidade de pesquisas, de artigos que saíram sobre o Orkut, né? E pouco tempo depois aquela rede social nem existe mais, e ela era uma plataforma importante naquele momento de ser estudada. Então, eu acho que a inovação é um dos conceitos que marca a nossa própria relação com essas plataformas. Eu tenho uma experiência sobre o Orkut, justamente. Eu escrevi um texto que se chamava A Morte no Orkut, né? Que é, enfim, um texto que as pessoas tinham uma comunidade, tinham várias questões estavam aí. Uma delas era o que acontece com as pessoas depois que as pessoas morrem, quando elas continuam no Orkut. A outra é que tinham comunidades que eram meio comunidades fúnebres, profiles de gente morta, pegavam e, enfim, quando morriam pessoas, eu tive essa ideia por conta de uma experiência meio bizarra, que eu estava levando meus filhos para o judô, bastante tempo atrás, obviamente, e passa por cima de mim um helicóptero, o helicóptero cai na rua onde eu moro, né? Cai na rua onde eu moro e morre, enfim, os 2 pilotos morrem, e aí eu cheguei em casa, já tinha uma jornalista na comunidade, profiles de gente morta, querendo saber qual era o perfil dos pilotos mortos e coisa e tal. Então, eu fiquei muito interessado por essa questão da experiência da morte mediada por essas tecnologias. E escrevi esse texto numa época em que o Orkut era tudo na vida. Enfim, as pessoas marcavam, planejavam sair pelo Orkut, tudo que, enfim, era uma mídia social que parecia eterna. E eis que a mídia social morre e com ela morre junto o meu artigo. A morte do Orkut é um texto absolutamente esotérico, que fala de uma coisa que só iniciados sabem que existiu, quanto mais jovens, leitores jovens, não tem ideia do que isso se refere. Eu acho que isso é muito um desafio que a gente tem na nossa área, né? Em termos de mudança, inclusive, de perspectiva de como construir um discurso científico. Por quê? Porque a gente, como a tradição acadêmica é criar caixinhas e definir especialistas de caixinhas, né? Enfim, jornalismo, cinema, publicidade, né? São grandes campos meio definidos. Mas a realidade ela é uma realidade que se opõe a essa lógica, né? A realidade é uma realidade em que a natureza do objeto muda o tempo todo. Então, enfim, problemas daí derivados. Talvez até centralizando um pouco na sua pergunta, né, Ana Luísa, na perspectiva da produção, uma inovação relacionada à produção, eu acho que cada vez mais, assim, um elemento que eu acho que a gente pode pensar na linha até do que a gente estava conversando antes, se a gente for pensar dentro de uma circularidade, como a Afonso tem contando, poxa, mas de fato é muito difícil a gente, vamos pensar num exemplo específico de uma coisa específica, não é muito a maneira como a gente tem pensado as práticas, justamente porque elas são circularidade, elas são mais complexas, né? Quando a gente vai ver, nossa, mas isso é tão inovador, quando a gente vai realmente analisar aquele elemento, a gente percebe que tem toda uma história por trás, e aí a gente já questiona se a gente realmente pode chamar aquilo de inovação. Na verdade, aquilo é o resultado de outras coisas que aconteceram antes. Então, não existe, sei lá, filosoficamente, é bem complicado a gente falar de um elemento de uma inovação específica. Mas talvez para pensar o campo da produção, isso é uma coisa que a gente vem conversando muito no Televisões e no Animamídia também, que é o meu grupo de pesquisa em desenho animado, né, é que cada vez mais as empresas estão buscando não só
equipes, né? Então a coisa se pulveriza novamente, não é uma pessoa responsável pela autoria das coisas, então cada vez mais se pensa coletivamente, né? Trabalhando em equipes, e algumas empresas vêm se preocupando mais com quem são os integrantes, perguntando quem são os integrantes dessa equipe que está trabalhando. São só homens brancos héteros? Se for só isso, a narrativa necessariamente ela vai de cara já vai apresentar muitos problemas, que é apenas uma maneira de olhar o mundo, né? Que é aquela maneira basicamente hegemônica. Então, as empresas, elas têm, algumas, né, têm se preocupado um pouco mais em trazer uma representatividade tanto de gênero quanto uma representatividade racial um pouco maior, né? E isso vem é uma via de mão dupla, né? De um lado, é uma própria demanda das pessoas, né? Eu, como mulher, não aguento mais ver narrativa que a gente percebe que é uma narrativa que não diz muito exatamente sobre questões que me interessam, talvez porque na produção faltem vozes femininas contando aquelas histórias. Então, eu acho que a gente pode pensar... Não sei, assim, não dá para, não respondi você de uma forma muito direta, Ana Luísa, mas eu acho que pontuando, isso é um elemento da produção, né? A produção cada vez mais coletiva e tentando pensar os vários tipos de representação, tentar ser heterogêneo, isso eu acho que são elementos importantes que estão sendo levados em conta e que não eram levados em conta se a gente pensar em 20 anos atrás, né? Então, acho que a gente pode pensar nisso. Nayá, você quer, de repente, ler alguma coisa, ou eu leio? Se quiser, tem aqui a pergunta da Daniela Mazu, que eu já posso... né? Só para completar, a Daniela Mazu complementa a questão, quer ver, que é sobre os não centrais, né? Como que essa produção periférica, mais ou menos como elas falam aqui, combina com a pergunta da Bruna, que ela fala também, veja, sobre as culturas diferentes, a questão da hegemonia americana, e acho que se pode responder, são duas questões que se complementam aí. Eu ainda não cheguei a ler as perguntas, tá? Então vou ler as perguntas se alguém quiser responder. Daniela Mazu, queridos professores, como vocês estão enxergando o potencial das plataformas de VOD como porta de entrada a produtos não centrais, especialmente nesse momento de pandemia, em que o público em potencial está mais disponível a assisti-los? O que isso implica, uma vez que essas grandes plataformas, consideradas como globais, são basicamente estadunidenses? Cara, assim, vou começando a falar, mas são coisas... A Daniela Mazur, ela é orientanda de doutorado do Afonso e ela participa do Televisões, então é uma pesquisadora super potencial. A gente já conhece um pouco essa super preocupação dela, ela trabalha com conteúdos asiáticos e tal, e assim, a gente vive tendo lá no programa esse tipo de discussão, né? Como é que a gente vai lidar, como é que a gente vai tratar a entrada desses conteúdos não centrais, que basicamente, né, o que seriam a priori, de forma bem superficial, o que seria esse não central? Seriam os conteúdos produzidos, exibidos fora da Europa Ocidental e fora dos Estados Unidos, né? Acho que o Afonso deve ter muita coisa para falar sobre isso. Isso, assim, é uma faca, assim, é um problema de duas frentes, né, Dani? Porque a gente tem um problema. Acabei de falar dos conteúdos indianos que a Netflix me oferece. Então, basicamente, aonde ter acesso? Como é que eu posso ter acesso aos conteúdos não centrais? Basicamente, estamos falando de Netflix, né, de YouTube, que são plataformas, como o Afonso bem colocou e Maica também, que são plataformas muito centrais, né? Então, assim, o que eu acho que para pegar até um pouco do que você pesquisa, Dani, pensando aqui, como é que a gente pode pensar para além disso, né, desse problema intrínseco que se coloca, né, do central oferecendo o não central, né, e sendo muitas vezes a única via que a gente consegue ter para acessar esses conteúdos não centrais, aí eu acho que a gente entra num elemento muito importante que é o fandom. Eu acho que aí a gente pode pensar no papel dos fãs para espraiar esse material, mostrar outras vias,
questionar muitas vezes e, se for o caso, ajudar a complexificar a densidade e a heterogeneidade ao circuito comunicativo dessas produções, né? Vou deixar o Afonso falar para pensar mais um pouco. Isso é uma questão que, assim, por um lado é interessante, por um lado, assim, é importante que essas empresas se coloquem, mas por outro, cara, vou deixar o Afonso falar para poder pensar um pouco mais nas problemáticas e eventualmente complementar depois. Então, eu acho que a gente tem, óbvio, a gente tem, assim, eu acho que não só nós, como espectadores, mas também as plataformas estão hoje lidando com os desafios de uma globalização diferente daquilo que a gente aprendeu a chamar como globalização, né? Então, é uma experiência, digamos, de quem viveu os anos 90, ser apresentado a esse conceito de globalização. Globalização nos anos 90, para mim, primeiras palavras que vão me aparecer na cabeça. Fernando Collor, andando de moto Kawasaki Ninja, andando de jet ski, andando de carro importado. E, na verdade, assim, globalização, na experiência de quem viveu os anos 90, passa por uma experiência de consumo, que é consumo civilizatório. Tinha umas bizarrices do tipo tomate seco. Em algum momento, tomate seco foi a coisa mais chique que existia no planeta, porque, enfim, então, assim, você consumir certas coisas, ter acesso a certas experiências que deveria... Bom, e uma coisa bizarra que é o tal do ISO 9000, quem lembra, é um parâmetro de qualidade. Então, assim, por um lado, você tem a ilusão de que você tem acesso à diversidade no mundo. Aí você vai no mercado e você tem um café de El Salvador, né? Aí você, estou aqui ligado, consumindo o mundo. Por outro lado, é uma experiência mediada pelo consumo e mediada pelos agentes que, enfim, promovem esse consumo e lucram com ele. Então, isso são dimensões inescapáveis. E dentro dessa tradição de globalização, a globalização... Eu vou devolver a bola para a Ariane, né, que fez doutorado sobre minha orientação, sobre videoclipe, né, e, no caso da MTV, eu acho que é um desses exemplos de como a cultura... MTV, ESPN, os canais CNN, né, os canais globais estadunidenses, que de alguma forma definiram a experiência daquele país como sendo global, né? Então, a gente tem toda uma construção. Eu escrevi um texto com a Cristal Cortez, que é sobre, no livro da Compós, que é um livro sobre cultura pop, e foi um texto sobre cultura pop da Ásia, na verdade, que tem a ver com a pergunta que eu vou olhar da Bruna, né? Então, assim, a cultura pop da Ásia, ela vai, de alguma forma, se apropriar do conceito do pop, mas vai nacionalizar o conceito do pop. Assim, isso é importante por quê? Porque uma das coisas dentro da pesquisa para esse trabalho é que você vê vários autores usando o conceito de pop, mas eu não vi nenhuma definição real do que é pop. É quase impossível, as pessoas tomam como dado. E esse é um pouco o mecanismo da globalização. É sempre o mecanismo de ocultar a origem daquilo que está sendo vendido, experimentado globalmente, né? Então, quando a gente olha para a questão das plataformas, eu acho que elas estão lidando com duplo... Assim, eu acho que assim, tentar manter o controle em um mundo que fugiu do controle delas. Eu tenho a sensação que a gente fica... A gente ainda tem a sensação de que os Estados Unidos serão para sempre a potência dominante do mundo, mas isso não parece mais muito verdade. E a cada dia que o Donald Trump fica à frente da presidência dos Estados Unidos, isso aceleradamente se torna menos verdade. Hoje, o cidadão dos Estados Unidos se junta ao cidadão do Brasil como impedido de entrar na Europa por razão de má administração de Covid. Isso, assim, se alguém dissesse que isso aconteceria há 3 anos atrás, isso seria inacreditável, né? Então, isso é uma demonstração da perda do lugar dos Estados Unidos como esse porta-voz do universal. Então, de alguma forma, as empresas elas tentam contornar isso, abrindo visibilidade para que
países têm uma dieta de consumo mais diversificada. Por outro, usam os algoritmos de forma a domar essa dieta, de forma a fazer dela mais um detalhe do que propriamente a dieta principal. Entra aqui naquela coisa, é o cafezinho, não é o jantar principal, não é a base da alimentação. Né? O que eu acho é que, de alguma forma, e é assim que eu acho que os processos históricos acontecem, eles acontecem quando os agentes aproveitam essas oportunidades e revertem essas oportunidades para os próprios interesses. Eu tenho a impressão que isso tende a acontecer. Né? Em algum momento, eu acho que alguns casos, não estou falando necessariamente de lógica de plataforma, mas, por exemplo, a guerra dos Estados Unidos contra a Huawei, a empresa chinesa de telecomunicações, dá conta de uma certa preocupação diante do fato de que esse poder garantido e oculto das mídias sociais começa a ser desafiado pelo advento de novas mídias sociais competitivas. Né? Hoje, eu vi na CNN que os Estados Unidos planejam banir o TikTok e etc., do seu território. Então, assim, há uma guerra efetivamente em andamento em torno das plataformas. As plataformas não são neutras. Por outro lugar, há agentes que estão explorando essas plataformas para ampliar o seu escopo de público. Né? Enfim, Turquia hoje é o segundo maior produtor do mundo de conteúdo televisivo. Né? Quem sabe disso? Né? Mas, efetivamente, está construindo ali um certo discurso de novo otomano e coisa e tal. Então, eu acho que a gente tem uma situação na qual a estratégia de proporcionar acesso é uma estratégia de tentativa de controle, mas é uma tentativa de controle diante do reconhecimento de que a situação fugiu ao controle, eu acho. Olha, só para complementar, a Clarissa Alves Furtado faz uma questão que também tem a ver com o que vocês acabaram de responder, que ela fala assim: plataformas com API, como Spotify, permitiriam criar estratégias para estimular o consumo de conteúdos não centrais? Ou seja, a partir do entendimento sobre as recomendações, sobre como as representações estão atingindo determinados públicos, seria possível criar uma campanha de comunicação, marketing voltada para tais públicos? Vou me dar o direito de começar falando. Clarissa, é uma ótima questão, mas o problema continua. Assim, da onde vem o Spotify? Né? Assim, o problema intrínseco continuaria, porque seria novamente um pouco aquela ideia, é o central oferecendo conteúdo não central. Então, seria possível, né, criar uma campanha de comunicação voltada para tais públicos, mas, de qualquer maneira, a gente está falando de uma empresa sediada num lugar que tem interesses político-econômicos muito definidos, e que, se der vazão a esse conteúdo, vai ser com interesses outros que não necessariamente nos próprios conteúdos, né? Sem querer também idealizar o conteúdo, né? Porque a gente sabe, por exemplo, tanto na Turquia, quanto na Índia, quanto no Brasil, quanto na Nigéria, né? Que são polos audiovisuais contemporâneos muito importantes, né? Que existem muitas particularidades muito complexas, hegemônicas. Então, Japão, por exemplo, uma coisa que a gente sempre comenta lá na Animamídia, o Japão, que sempre conseguiu fazer frente aos desenhos estadunidenses, mas o trabalho lá da animação é extremamente mal pago desde sempre, sabe? Comparado ao que os Estados Unidos praticam, a gente podia até considerar, sabe, como um trabalho quase escravo, sabe? Porque é muito complicado. Então, assim, existem problemáticas, né? Não quero idealizar. Mas é importante que a gente pense, eu acho, Clarissa, para além do Spotify, talvez consumindo outras plataformas, né? Tentando, de alguma maneira, encontrar um pouco de flancos para a gente não ficar consumindo apenas de um lugar que vai ser sempre limitador em relação aos conteúdos não centrais. E aí eu fiquei refletindo bastante sobre o que Afonso falou a partir dessas questões todas no central. E tem um elemento interessante quando ele traz a MTV para pensar,
é que a MTV, ela se tornou, nos anos 80 e nos anos 90, um dos primeiros canais televisivos verdadeiramente transnacionais. Né? A MTV, ela era um canal minúsculo, sem importância, quando ela foi criada, em 1981. Então, ela era sediada em Nova York, para vocês terem uma ideia, né? Ela nasceu em Nova York, o escritório ficava em Nova York, mas as transmissoras de televisão a cabo de Nova York não exibiam a MTV. Ela só passava nos interiores, nos lugares muito distantes, e isso fez com que o canal tivesse muita dificuldade no início de conseguir apoio comercial e videoclipes de grandes cantores, né, da época. Mas ela foi desenvolvendo uma estratégia, né, que não convém narrar totalmente aqui, mas assim, bem complexa, para se espraiar ao redor do mundo, e inclusive o segundo lugar que ela aterrissou foi o Brasil. A MTV Brasil foi a segunda experiência transnacional, depois apenas da Europa. Então ele foi lá para a Europa e lançou um canal para o continente inteiro, em 87, que foi MTV Europa, e depois veio para o Brasil, e aí lançou um canal, a primeira vez que ela lançou um canal que não era em inglês, que trouxe conteúdo nacional, foi aqui. E quando ela usou o Brasil como cobaia e como experiência, ela desenvolveu alguns elementos que deram certo. Então, a MTV Brasil, ela foi um sucesso nos anos 90. E aí, a partir daquilo, ela conseguiu forjar um modelo de televisão a cabo, né, de televisão de nicho, embora aqui tenha sido televisão aberta. E aí ela foi se instalando literalmente em mais de 95% dos países do mundo. Então, a gente tinha MTV Rússia, antes de haver diálogo entre Rússia e Estados Unidos, por exemplo. A gente teve MTV China, antes de ter diálogo entre China e Estados Unidos, e entre outras, né? Então, teve MTV Oriente Médio, MTV Israel, né? MTV para vários países africanos, vários países latino-americanos. E aí, qual foi a estratégia que ela usou? E hoje, os não centrais, eu acho que estão usando a mesma coisa, só que, digamos, a favor deles, o que é interessante. O modelo que ela encontrou foi misturar elementos hegemônicos globais que os Estados Unidos tinham desenvolvido no seu audiovisual, misturando com elementos locais. Foi exatamente o que ela fez na MTV Brasil. Então, eu trago os videoclipes dos roqueiros todos da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, mas a gente coloca um VJ carioca e um VJ paulista, né, para falar sobre isso tudo. E junto com isso a gente pega também alguns brasileiros, né, uns videoclipes de uns cantores, de umas bandas brasileiras, e vai mesclando com a nossa produção hegemônica. Essa fórmula deu muito certo, né? Então, MTV China, MTV Índia, isso deu certo. O que a gente percebe agora, isso é um movimento que até a bibliografia coloca, né? A Daniela Mazu, inclusive, tem trabalhado um pouco com essa linha, né? O que a bibliografia coloca hoje é que muitos conteúdos não centrais conseguem se instituir como produtos relevantes simbolicamente e politicamente, fazendo um pouco a mesma coisa, trabalhando elementos locais. Aí eu acho, pegando a pergunta da Bruna, eu acho que talvez os produtos coreanos, né, os doramas, fazem isso muito bem, trabalhar com o hegemônico. Vem cá, o que é uma ficção seriada estadunidense de sucesso? Ou K-pop? O que é uma música pop hegemônica de sucesso? Pega isso, manipula, trazendo alguns elementos locais, e aí consegue se instituir em locais centrais. Isso nem sempre não é tão simples assim, mas eu acho que é um elemento interessante, que o Brasil está começando a aprender a fazer, né? E isso, as novelas talvez façam isso, talvez não de forma tão eficiente, mas existe uma produção, sei lá, se a gente for pensar ficção seriada, né, Maica, 3%, por exemplo, e outros produtos que a Netflix exibe, existe ali uma tendência, eles tentam universalizar o que eles estão falando, né, trabalhar com elementos globais, tipo assim, onde acontece 3%, né, falando especificamente dessa narrativa? 3% não acontece no Brasil, né, 3% acontece potencialmente em qualquer lugar. Claro que quando a gente analisa a narrativa da perspectiva do brasileiro, a gente vai ver ali o sotaque paulista, vai ver uma série
de questões. Mas isso não impede que a narrativa seja reconhecida em outros lugares. Então, eu acho que isso explica, talvez, parte do sucesso que 3% fez em outros países. Então, eu acho que é um elemento interessante para se pensar. E aí, só para fechar, acho que a gente já falou bastante sobre esse tema, mas só para tentar amarrar um pouco essa discussão, e aí eu concordo com a Ari, né, sobre 3%, uma série que lembra um pouco as novelas mexicanas antigamente, que se passavam em um lugar que podia ser qualquer lugar, né, na verdade, não eram localizadas exatamente no México, por isso elas tinham também muita facilidade de serem exportadas para outros contextos. Mas talvez até mais complexo do que isso seja o contrário, quando essas narrativas feitas por esses grandes agentes, que são normalmente norte-americanos, né, estadunidenses, tentam localizar, sim, a narrativa em um espaço. Eu acho que o último caso que foi muito comentado, a gente até comentou lá no grupo de pesquisa também, é o caso de Coisa Mais Linda, que é uma série da Netflix, que se passa no Rio de Janeiro, que tem toda uma contextualização de Rio de Janeiro, né, de ambiente da Zona Sul, de favela, e ao mesmo tempo é uma novela, é uma série, mas que está na ideia original do projeto, né, os próprios criadores falam disso. Era para ser uma novela, só que é uma novela que foi escrita primeiro em inglês, o texto foi escrito em inglês, aprovado pela central da Netflix nos Estados Unidos, e só depois foi traduzido o texto para o português, em uma série que é uma produção original local. Então, assim, eu acho que esse exemplo de Coisa Mais Linda fala muito sobre como é que é essa estratégia da Netflix de contar, de narrar os outros lugares, né? Basicamente, o que a gente está falando é que... E aí a gente retoma, né? Assim, acho que se a gente for pegar os estudos sobre plataformização, no geral, eles giram assim, em torno de alguns grandes eixos, né? E aí tem o eixo, como eu já comentei, ligado à ideia de exploração do trabalho, quando a discussão passa pela questão da uberização. Tem uma preocupação muito grande em relação à vigilância, que é a ideia da dataficação, que a gente já comentou um pouco aqui, porque quando a gente está falando de algoritmo, a gente, no fundo, está falando disso. A gente está falando dessa vigilância. É que, no caso da plataformização da cultura, a gente quase que romantiza essa vigilância, porque a gente entrega os nossos dados querendo, de fato, que essas plataformas entreguem para a gente, como contrapartida, um serviço mais adequado. Então, assim, quando a Ari fala, poxa, a Netflix não me oferece muitos produtos indianos, eu tenho interesse em ver produtos indianos, e aí quando eu falo, sei lá, gostaria que a Netflix me indicasse mais séries espanholas, porque eu gosto muito de séries espanholas, quando a gente reclama desse tipo de coisa, que a gente está falando é, poxa, eu entrego com tão boa vontade meus dados para a Netflix, por que ela não faz um uso mais eficiente desses dados? O que a gente está falando é, basicamente, a gente está consciente de que a gente entrega os nossos dados o tempo inteiro, e que, da mesma forma que o Uber sabe para onde a gente vai, o iFood sabe os nossos hábitos alimentares, a Netflix, o YouTube, a Amazon Prime, a Globoplay sabem quais são os nossos hábitos de consumo de audiovisual. Então, assim, existem essas duas vertentes e existe a última, e aí eu entro um pouco no que a gente estava discutindo até agora, que é a ideia de imperialismo, que é tratado assim, embora o termo hoje em dia já não dê mais conta desse processo, mas seria uma forma de reduzir essa discussão que a gente está tendo aqui, que é pensar como é que essas plataformas hoje estão, de uma maneira geral, ligadas aos Estados Unidos, e como é que isso daí não é um dado qualquer, é um dado que vai atravessar qualquer tipo de discussão que seja feita a respeito disso. Então, quando a Netflix ela entra em outros mercados e começa principalmente a produzir conteúdo original nesses lugares, né, em que hoje ela está quase praticamente no mundo inteiro, vão surgir uma série de problemáticas. E aqui no Brasil, a gente já viu, a gente já falou sobre o exemplo de um mecanismo, mas a gente poderia citar vários outros casos, né? E a coisa mais linda também, que é uma outra pegada, não tão política, mas certamente também ligada à forma de fazer, as formas de narrar um lugar com um olhar externo, em séries como Narcos. Narcos é uma série que, teoricamente, né, é sobre a América Latina, é sobre a Colômbia. Acho que o olhar é completamente atravessado pelo olhar de um agente dos Estados Unidos que vem aqui e conta a história a partir do ponto de vista dele. Então, assim, essa série é falada em inglês, e o colombiano, na verdade, é brasileiro, porque é o Wagner Moura que faz Ai, meu Deus, esqueci o nome lá do... me ajuda aqui, Afonso. Esqueci. Pablo, exatamente. Escobar. Pablo Escobar. Então, assim, que
que produção é essa que é feita sobre um lugar e que mistura? A gente sempre foi muito crítico disso, né, das coisas serem misturadas, da pessoa brincarem que a capital do Brasil era Buenos Aires, e a Netflix está meio que fazendo isso quando ela vai contar a história sobre a América Latina, e a gente está achando engraçado, né? A gente está achando inusitado que a língua espanhola em cada país da América Latina ela tem um sotaque, eles tentam buscar aquele espanhol neutro para não ofender ninguém, mas eles misturam atores de várias nacionalidades nas narrativas, porque no fundo eles entendem aquilo como uma coisa só, né? Entendem a gente como quase que uma coisa só. Talvez o Brasil, pela questão da língua, ainda tenha alguma barreira em relação aos outros países, mas assim, são várias questões problemáticas que aparecem, né, quando a gente está pensando em plataformas que têm dono e que têm lugar. E esse lugar é os Estados Unidos. Bom, pessoal, eu acho que talvez a Ariane, ela está entrando novamente. Eu acho que como já são quase 15 para 6, ficou uma pergunta aqui, ainda que ela mesma, a Fernanda Galera, fala que a pergunta é bastante abrangente, que talvez vocês pudessem fechar, porque vem ao encontro desse raciocínio que vocês foram traçando e das questões. Então, eu vou ler, e aí vocês poderiam, né, ver se conseguem fechar aí, porque daí acho que a gente encerra a parte das participações, porque já são quase 18 horas, né? Nós tínhamos programado aí a live para 2 horas. Então, eu vou ler da Fernanda, que vem ao encontro, que eu acho que dá esse fechamento aí para vocês. Boa tarde, professores. Meu nome é Fernanda Galera, sou advogada, especialista e mestre em propriedade intelectual, com atuação no segmento do audiovisual e entretenimento. Gostaria de realizar uma pergunta acerca das possíveis tendências de mercado. Considerando a visão da indústria, a queda, a união e mudanças existentes nas ofertas de plataformas de streaming, bem como o que aconteceu com a TV fechada no passado, gostaria de entender de vocês como os professores entendem a questão do empacotamento das plataformas de streaming, se ela já está em andamento, tempos de mercado para tanto, possibilidades e preocupações. Ela diz, termina, né? Enfim, é uma pergunta aberta, mas ela queria saber um pouquinho sobre isso. Eu acho que essa pergunta está ligada a uma coisa que eu já citei mais lá atrás, que é essa ideia da guerra do streaming, né? Por que ela está perguntando isso, sobre essa ideia de empacotamento? Porque a gente está chegando a um momento, e aí isso nos Estados Unidos já está muito claro, e aqui no Brasil vai começar cada vez mais, a partir do momento que novos serviços comecem a ser oferecidos aqui, é que vai ser inviável que as pessoas assinem todos os serviços de streaming que são oferecidos. Quando a Netflix chega no Brasil, né, em 2011, ela chega basicamente como o único grande serviço de streaming, e com uma ideia de que, olha, por um preço muito barato, você vai ter acesso a um catálogo maravilhoso, que tem todos os tipos de filmes e séries e programas de televisão, e aí era muito barato, e as pessoas, né, aderiram muito facilmente a essa ideia da Netflix como uma proposta barata, de acesso muito facilitado, em um país em que existia, e aí eu vi que a Fernanda é advogada, especialista em mestre em propriedade intelectual, se ela vai ficar muito feliz com essa discussão, mas um país em que a pirataria sempre foi muito intensa de produtos audiovisuais. Então, a Netflix também se aproveita um pouco de um ambiente em que já existia uma demanda por produtos que não estavam disponíveis no Brasil, na televisão paga, e nem a televisão aberta, e ela vende essa ideia de um catálogo que vai suprir, em parte, o que era buscado na pirataria. As pessoas topavam pagar por um preço justo, que elas consideravam justo, o acesso a um serviço como o da Netflix. A partir do momento que começa a aparecer Globoplay, Amazon Prime, e aí uma série que estava em aquele contrato é cancelado e a série aparece em outra, e aí você tem que assinar mais uma porque você também quer ter acesso à série que está lá na outra e não está na Netflix. E aí chega o streaming da Apple, o streaming dos próprios canais, né, que vão criando cada um seu. A Ari deu o exemplo da HBO Go, mas a CBS também tem o dela, a Globo, né, quando ela cria a Globoplay. YouTube, fazendo o YouTube Premium também, cobrando. Quando você vai somando todos esses serviços, você chega à conclusão que o valor dele já não é mais tão barato assim. Ainda mais se você assina todos. Se você assina todos, você está pagando mais até do que você pagava antigamente para a televisão, né, por assinatura. Então, assim, vai ter que existir algum tipo de arranjo, e aí eu não sei te responder, Fernando, exatamente como é que eles vão fazer, porque isso daí está ligado a como é que eles vão articular os negócios deles. Já me parece
interessante que, recentemente, a Globo tenha começado a topar, anunciar muito a Netflix e a Amazon na Globo.com, no comercial de televisão, chama muita atenção na final do Big Brother, que teve uma audiência enorme nesse ano, que tenha tido, nos intervalos comerciais do Big Brother, propaganda da Amazon Prime e da Netflix. Então, assim, eles vão ter que se entender certamente para oferecer algum tipo de pacote em que a pessoa possa aderir a mais de um por um preço mais acessível. No entanto, e aí que eu também acho que, não sei se é a resposta que vocês gostariam mais de ouvir, Fernanda, ao mesmo tempo existe um outro processo que certamente vai acontecer, que é de uma volta muito grande de procura por pirataria. Porque a partir do momento que é inviável você assinar tudo, talvez a pessoa não vai assinar a Amazon Prime e vai procurar baixar o conteúdo exclusivo, né, original da Amazon Prime, em torrent para baixar aquilo ilegalmente. Já é um processo que está acontecendo. A pirataria nunca deixou de existir, ela sempre se manteve forte no Brasil, ela é muito forte. Ela talvez tenha tido alguma concorrência da Netflix durante algum momento, mas a tendência é que ela volte a crescer pela oferta inviável de serviços de streaming que já está acontecendo nos Estados Unidos e a tendência é que aconteça aqui também. Eu sigo a relatora, vou dar continuidade ao argumento da Maica, e aí eu vou usar aqui uma frase do Stalin. Stalin foi acusado de assaltar um banco em 1907, e a frase dele é: o que é o assalto a um banco perto do que é um banco? Eu acho que essa frase se aplica bem à questão da pirataria. Eu acho assim, eu não sei se vocês assistem, tem um anúncio que eu assisto que é sobre brinquedos, compre brinquedos legalizados ou coisa parecida, os outros são pirataria. O problema da pirataria, na verdade, assim, por trás do discurso da pirataria, o que existe é um esforço de monopólio comercial pelo produto licenciado, né? E eu acho que um dos exemplos, usando outro exemplo heterodoxo, de como essa lógica perversa e hipócrita funciona, é o exemplo da maconha. Né? Se tem um produto que é fácil de obter, porque nasce em qualquer lugar, é maconha. Se tem um produto que é parte da experiência tradicional de várias sociedades, enfim, é maconha. O único caso de alguém que morreu de maconha que eu conheço na vida foi um sujeito que estava transportando 1 tonelada, bateu com o carro, foi esmagado pela tonelada de maconha. Não há outro caso. Parece que o sujeito teria que fumar uma piscina de maconha para conseguir ter uma overdose fatal. Entretanto, a maconha se tornou proibida. Até a invenção da maconha medicinal, que é a mesma maconha, eventualmente com mais poderes, enfim, psicotrópicos, mas que tem um selo de uma empresa, né? Então, eu acho que a observação da Maica, acho que ela nos traz um pouco até, para mim, a minha observação inicial, que é a observação do corpo. Né? Quando a gente sai do corpo e vai para o campo do audiovisual, a gente se aliena da nossa própria existência e entra num campo que é dominado por mega agentes globais. Né? E, num primeiro momento, e é sempre assim, né? Eu não sei se vocês têm essa sensação também. Todo chocolate, quando ele é lançado, ele é mais gostoso do que você compra um mês depois, porque já mudou a qualidade dos produtos de chocolate. Idem para streaming. Né? Streaming do Netflix na abertura é a possibilidade de ter um mundo barato. Mas agora tem várias empresas e, portanto, você passa a pagar caro por aquilo que era barato. Né? Mas, no fundo, a alternativa lógica é pirataria. Né? Que é basicamente o acesso a produtos culturais, né, pelas vias disponíveis. Eu cansei de assistir filmes, séries romenas, séries de todo o canto do mundo, que nenhuma delas estão em um catálogo de streaming. Né? E eu confesso que eu não me sinto nem um pouco mal, jamais me senti mal por assistir essas séries. Elas estavam disponíveis e eu assisti. Né? A lógica da pirataria, a lógica da penalização e culpabilização de você assistir algo que é factível de ter acesso. Se quer proibir o acesso, crie-se barreiras para proibir. Se estiver disponível e eu puder clicar e aparecer na minha tela, eu vou clicar e vai aparecer na minha tela. Né? Só finalizando
com uma história para mostrar um pouco o contrário desse exemplo que o Afonso deu, né? É a história que talvez a Fernanda, a galera já conheça, já que ela tem expertise na área, é a maneira como as empresas Disney estão conseguindo mudar frequentemente a legislação estadunidense sobre direito autoral toda vez que o Mickey está perto de entrar em domínio público. É uma discussão maravilhosa, embora triste também, né, porque o Mickey foi criado nos anos 20 por uma pessoa que morreu há décadas, e ele já estava prestes a entrar em domínio público, se eu não me engano, 6 ou 7 vezes. E toda vez que está perto disso acontecer, as empresas vão no Congresso, fazem campanha, pressionam os legisladores a ponto de conseguir ter modificado a lei todas essas vezes. Teoricamente, né, o Mickey vai entrar em domínio público em 2024, mas já está existindo uma pressão para, de alguma maneira, aumentar isso. Então, assim, aqui a gente está falando de um exemplo, não é exatamente a série romena, que é aquela série que para o produto específico, é muito interessante a pirataria, porque ela está conseguindo chegar a um lugar que ela não conseguiria pelas vias tradicionais, mas aqui a gente está falando de um produto cultural hegemônico, né, que fala um pouco do lugar dos Estados Unidos e da produção e as problemáticas em torno disso, né? Se eu não me engano, em 2024, eu acho que são 102 anos depois que o produto foi criado, se conseguir entrar em domínio público. E eu acho que não vai conseguir. Então, até hoje, e o Mickey foi o primeiro personagem oficial das empresas Disney, o que quer dizer que a gente basicamente não tem domínio público sobre nada da produção da Disney. Então, enfim, é uma questão aí para a gente pensar, né, como isso é complexo e como a gente precisa debater realmente. Bom. Então, Ariane, Maica e Afonso, eu acho que como agora faltam 5 minutos aí, né, um tempinho, eu acho que se vocês quiserem fazer a fala de encerramento, porque muitos temas foram trazidos, não é? Como o Afonso começou falando, é um desafio, que nosso objeto de estudo está em constante transformação, né? E então, todas essas temáticas que os nossos participantes trouxeram são pertinentes e muito importantes para serem discutidas, isso está em aberto, não é? Então, eu acho que se vocês puderem fazer um encerramento. Bem, eu posso ser a primeira. Enfim, eu gostaria muito de agradecer, de fato. Não foi só interessante, não foi só reflexivo, foi muito divertido. Cara, 2 horas que passaram muito rápido. As perguntas foram maravilhosas, geraram um debate super legal. Agradeço muito, Afonso, Maica. Eu acho que eu me sinto muito perfeitamente complementada pelo que Maica e Afonso trouxeram. Agradeço muito o convite e Dario, João, Nayá, pelo formato que vocês pensaram. É um formato que eu achei que funcionou muito bem. Não é uma coisa simples pensar num formato para esse tipo de discussão, né? Como fazer, qual é a dinâmica. A gente tem cada vez mais entendido que isso é um desafio. Enfim, quero muito deixar o meu contato para o pessoal que está participando. Fiquem à vontade se vocês quiserem mandar e-mail, indicação, né, pelas redes sociais. Né, como Naya falou no início, tenho muito interesse em entretenimento de uma forma geral e vai ser um prazer dialogar se alguém tiver interesse. Mais uma vez, muito obrigada. Posso, então, me despedir também, agradecer. Também foi muito prazeroso para mim estar com a Ari, com o Afonso aqui. Com a Ari a gente já troca bastante, o Afonso foi legal também trocar nossas impressões sobre questões que são tão presentes, não só no nosso dia a dia, mas nos nossos interesses de pesquisa também. O Afonso foi modesto falando que ele não pesquisa, que ele é um outsider, mas ele orienta muitos trabalhos na área de televisão, pesquisas assim, como a Ari já falou, a Dani Mazur, a Melina Meimarides, várias pessoas, jovens pesquisadoras e pesquisadores muito inseridos na discussão sobre televisão.
então ele sabe muito bem do que ele está falando, ele também é atravessado por essas discussões, então foi um prazer, também me coloco à disposição, quem quiser continuar trocando alguma ideia sobre, especialmente streaming, que é o que eu tenho pesquisado mais recentemente, também pode me procurar nas redes sociais, e agradecer a todos pela tarde proveitosa. Eu queria agradecer, na verdade, eu tenho a sorte de ter ótimos orientandos, que na verdade sabem muito mais do tema deles do que eu, o que é muito conveniente para mim, muito bom para eles, né? E eu, por ter orientandos muito bons, eu tenho um pouco a noção do limite de você, que sabem muito mais do que eu do tema deles, mas eu consigo dialogar com eles direitinho, né? E assim, acho que foi uma ótima oportunidade aqui também para mim, né? Enfim, é um tema que eu confesso a vocês que quando eu fui convidado, eu não tinha a menor ideia do que ia falar, né? Eu não tinha muita segurança, justamente porque não é um tema... Caiu? Aqui? É um tema que eu não tinha muita segurança, mas foi muito instigante essa oportunidade, né? E, enfim, espero que nós possamos ter mais ocasiões para trocar ideias. Bom, na verdade, nós, né, do EAM e do GEMS, como a Ari falou, são 2 horas de live passaram sem a gente perceber, né? Foi muito produtivo. Então, só deixar assim um convite para as pessoas que estão participando, e vocês também, todas essas nossas lives ficam disponíveis na nossa página do Facebook, do EAM, tá? Então, se alguém chegou mais tarde, perdeu, quer reassistir, estão todas disponíveis. E lembrar que dia 18, às 16 horas, nós teremos uma outra, a próxima, né? Com os atores Cléo de Paris e o Fábio de Pena. O João colocou aqui um link para vocês, né, no chat, respondendo aqui para um dos participantes. E dizer que estamos abertos, vocês nos visitem sempre, né? Participem aí conosco dessas discussões que estão ainda em andamento, e com certeza uma live assim só traz contribuições para o tema. Eu agradeço, muito obrigada também a todos vocês que participaram, e foi muito produtivo o debate. Parabéns, Ariane, Afonso e Maica. Obrigada.